categorias. Oh, boa. Pronto, já estamos a gravar a segunda sessão. Pronto, então o aprendizado disto é, primeiro, dependência. Depois, Uhum, fazer uma verificação do formato, ok? uhum. Que pronto, é uma coisa que a gente devia de fazer no início, quando estamos a transformar, ou seja, já quando o Exatamente. utilizador já está a fazer a transformação e limpeza dos dados, já tende a ter uma noção do que é que vai fazer, Uhum, ok? exato. E já depois, nesta fase, que é a fase já pronto, de fazer os cálculos, não devia de existir esse problema. Mas, se acontecer, então a gente já sabe que tende a ir ao Power Query para Ok. mudar o formato dos dados e então continuar Uhum, com as operações. Então, como eu te estava a dizer, que, pronto, este foi um caso à parte, porque estamos a trazer informação de uma tabela para outra, mas do resto, como podes ver aqui, uhum, para calcular o preço unitário, não é mais do que uma divisão. E o DAS já tem uma função para isso, que evita uhum. aquelas divisões com denominador a zero. Sim. Então, se utilizar esta função, evitas erros se existirem divisões com denominador a zero na tua base de dados, ok? Uhum, Mas o mais ok. importante é perceberes qual é que é a estrutura do código. Das, que neste caso é designação da coluna, sempre Uhum, uhum. igual, função, e depois, pronto, trabalhas com os elementos da função. Neste caso, estamos a dividir Uhum. revenue por unidades. Comunidades. Para o custo, Ah, diz, tenho aqui só uma pergunta. Nós, à medida que formos atualizando a base de dados, porque é claro que a nossa base de dados não vai ter estas colunas todas, estas medidas, e sim, porque isto já está parametrizado aqui no BI, sim. certo? Pronto. À medida que eu for atualizando a minha base de dados e depois vier aqui e atualizar, ele automaticamente vai expandir estas colunas para os dados subsequentes, ou seja, à medida que eu for atualizando, ele vai fazer o cálculo para os dados que eu acrescento à base de dados. Só para esclarecer, Uhum. os cálculos vão ser feitos automaticamente, sim. Mas não Ok. vejas estas colunas como que vão ser criadas novamente. Não, elas já estão ali. Elas vão Sim, ficar é ali. isso, já está parametrizado, vai Ex- ficar, e à medida Exatamente. que eu adicionar à base de dados mais linhas, né? Porque Vais aquilo atualizar isto. acresce. Por exemplo, aqui Exato. o revenue. E Uhum. então os cálculos atualizam-se. Estás a ver? Certo. Hum, Ahm, imagina, me fizeste para pensar numa coisa. uhum. Imagina que a base de dados Sales, uma nova, que vais fazer uma submissão, não é? Tem mais colunas. Tem Ok. mais colunas. Uhum. Mas sempre que ela tenha estas colunas presentes, que são as colunas base, não é? Com as quais tu Sim, fizeste a tua parametrização, o sim. Power BI continua a trabalhar da mesma forma. Ok. Não vais ter problema nenhum. Ok, então quando eu for atualizar as linhas, quando eu for acrescentar linhas, ele automaticamente puxa-me estas medidas para as outras linhas, ok? Sim, Era essa dúvida que eu tinha. sim. Então fica mesmo tudo parametrizado. Exatamente. A única coisa que o utilizador tem de fazer é fazer uma nova submissão, uma nova carga Uhum, no uhum, Power Query. ok. Pois, com o mesmo nome das tabelas, não é que vão Sim, mudar sim, os não, nomes tem. das tabelas, Sim. ok? Uhum, Fica uhum, igual. ok. Sales, no nosso exemplo, não é? Mas na hora da realidade,
pronto, Uhum. se fizeres a tua parametrização com 5 consultas, pronto, tens de manter as designações dessas 5 consultas, não é? Não estar a mudar. E pronto, a Ok. única coisa que vai mudar são os dados. É a única coisa. E o número de informação que vai crescendo de... Exatamente, mas as designações das colunas também têm de permanecer iguais. Tem que permanecer. Exato. Exatamente, não, Ok. não podem mudar. Tipo, Susana, tipo aquele ficheiro que nós temos que sai do outro programa, que nós vamos atualizando de semana a semana, não é? E que as colunas já Sim. ficam aqui parametrizadas só os que nós queremos, não precisamos andar sempre a limpar, Exato. que Não, nós Não precisa identificamos estar a aquilo trabalhar, e não. estar... não, não. E ele Exato. carrega de uma vez só aquilo que nós queremos ver, não é? Exatamente. Exatamente. É isso. Porque este Ok. processo é para criarem o que chamam eu acho que é o EPL, que é o pipeline dos dados, não é? Pronto, que deixas tudo já parametrizado e é só carregar. E então o dashboard é atualizado e pronto, por aí fora. Uhum. Ok, aqui nós não temos funções. Então, pronto, é uma simples subtração, não é? É só indicar as colunas-alvo para fazermos a operação e pronto, e utilizar a simbologia básica de subtração, suma, somatória, multiplicação, o mesmo com um profit. Isto estou a falar assim, Susana, porque, pronto, para poupar tempo, e tu já quando vês o vídeo da aula 4 já tens uma noção na hora de fazer de replicar, fazer uma réplica dos Uhum. cálculos. Uhum. Aqui, não, no caso da margem, não fizemos mais do que utilizar a função de divisão e depois formatar com percentagem. Aqui esta coluna é parte do exemplo que já te expliquei. É uma forma alternativa da função related. Aqui na multiplicação, pronto, já tu conheces a função de absoluto. Pronto, aqui uma coisa. Quando tiveres uma data escrita desta forma, que é tipo o dia, o mês, o ano, e queres fazer uma extração apenas do ano, o Power BI tem a função year. Pronto, infelizmente, as funções da linguagem M e da linguagem DAX estão escritas em inglês, não é? Não há como mudar isso. Então, pronto, colocas a designação, neste caso nós colocamos year, porque é o dado que nós queremos na coluna. A função year e fazes indicação da coluna da qual queres extrair o ano. Neste caso, é a coluna date que está na nossa tabela Sales. Não sei se pronto, te lembras que na primeira aula nós explicamos, na segunda, desculpa, explicamos como fazer uma concatenação, não é? Mas no Power Query. Aqui no DAS também podes fazê-lo com a função Acho concatenate. que essa aqui eu já não acompanhei. Pronto, não, Concatenar não coloquei, não. sim, eu lembro-me que no Power Query, para Uhum. concatenar eh, Uhum. dois pronto, textos, não é? Não utilizas mais do que o Asperson. Mas aqui é diferente. Aqui é com esta função concatenate. Então, obviamente, Uhum. pronto, vais puxar tipo texto, que são dois textos que vais Sim. unificar,
E se Uhum. precisares de mais um símbolo, podes utilizar as aspas. Dentro das aspas, Uhum. escreves, neste O caso foi o traço, símbolo que eu. Exato. aquilo que tu Uhum. precisares. E o asperson para fazer a Ok. ligação com a tua outra Ligação coluna. Exa- de uma informação com a outra. Exatamente. E Ok. a coluna categoria, que foi o exercício que nós acabamos de fazer, não é? Acabamos de Eh, fazer. Uhum. Exatamente. E existe uma coisa aqui no DAS que eu quero vos explicar, que é a questão dos parâmetros. Vocês têm trabalhado com parâmetros no Power BI? Não? Que é basicamente a criação de uma variável na qual vocês querem salvar um valor e depois utilizar esse valor em várias operações. Imagina que vais criar eh, duas colunas ou três colunas com uma fórmula específica e queres utilizar esse parâmetro. Então, tu crias uma variável e na altura na qual queres mudar o parâmetro, então tu apenas atualizas o parâmetro e já o resto continua a ser calculado da mesma forma. Vamos fazer um exercício. Vamos criar uma nova coluna. Ok? No Sales, Diz, a nova coluna vamos criar aqui nesta tabela Sales. sim, vamos trabalhar na tabela Celsius. Sim. Ok. Vamos escrever category 2, category 2. Vamos explicar uma forma pronto, diferente de calcularmos uma categoria. Não vai ser igual a isto de rural e urban, não vai ser igual. Então, fazemos assim, category 2, porque já tenho uma coluna chamada category. Não posso chamar uma nova coluna com um nome igual, não é? Tem todos os nomes, todas as designações das colunas têm de ser diferentes. Então, aqui não carreguem no botão Enter. Vocês vão carregar na tecla Alt e depois no Enter. É igual como quando trabalhamos no Excel, que queremos passar para uma linha abaixo, na mesma célula. Vocês não carregam no Enter, vocês carregam no botão Alt do teclado e depois Enter, para passar da linha 1 à linha 2. O meu não deu. Mas então a Paula não faz Enter no Excel, na mesma célula? Sim, mas o meu aqui não está a dar. Fazendo o Alt e Enter, Não está? não está a dar. Partilha lá o teu ecrã. Partilha lá. Agora está-me a dizer a mim que não está, que não tem permissão para compartilhar. Já mudei para vários participantes, mas não devia, porque tem somente um participante pode compartilhar por vez. É a única limitação que nem sequer coloquei. Eu, por defeito, que o Zoom coloca, mas pronto, é isso. Não, faz isso assim. Carrega no botão Alt do teclado e sem largar, Enter. Ah, ok. Estás a ver? Sem largar, Uhum. sem Sem largar o largar. Alt. Ok. Sem largar o Alt. Ok. Pronto. Resolvido então. Ok, então agora vou compartilhar ele. Uhum. Vou interromper. Pronto. Ok. Então, nesta segunda linha, a gente vai escrever var. var. V-A-R. var. Que é, pronto, é o indicador da linguagem DAS que permite ao utilizador criar uma variável.
ou neste caso nós estamos a chamá-lo parâmetro. Espaço, e o meu parâmetro vai se chamar limite. Olhem como a cor muda. Estão a ver? Que var tem uma cor azul escura e depois limite é o tipo um azul aquamarinho, não é? Igual, vamos colocar um valor ao limite. O meu valor será Tem, 200. tem que dar espaço entre a palavra limite e o igual? Pronto, pronto, é o ideal, não é? Para que seja Ok, tipo para o leitor, não é? Do código. sim, Que sim. assim não fica Uhum. bem. Ok. Então, fica melhor Não, não. o igual. Ok, Exato. percebi. Ok. Pois. Então, agora, passos para a linha de baixo. Alt, sem largar. Enter. Então, como já vocês definiram a variável, que é uma variável chamada limite, que tem um valor igual a 200. É isto que quer dizer essa linha, a linha 2. Então, agora eu vou pedir ao Dash que eu preciso desse parâmetro. Então, como é que eu vou ter esse parâmetro disponível? Eu tenho de escrever em maiúsculas return. E o Dash na medida que vocês iniciam a escrita do código, ele já apresenta, não é? Aqui. Pronto, estás a falar do return. Depois, Alt, Enter, mais uma vez, e escrevam if, tipo a função, já aqui é a linguagem do Excel, não é? É familiar para nós. Vamos escrever revenue, mas aqui não funciona o que eu falei para vocês de, escrevem sales, certo? Vamos fazer assim. Revenue, diretamente, que é a coluna que eu quero utilizar para a categoria, que é esta aqui. Se revenue fosse maior do que limite, olha como já aparece o limite, uma variável, aqui no dash. Se fosse maior do que limite, vírgula, high, entre aspas, é um texto. Vai ser alta. Se o revenue fosse maior do que 200, eu quero que seja considerado como alto. Se não, seja considerado como baixa. Tipo low. E fecho parênteses. Se vocês tivessem dúvida, vocês aqui, pronto, já desapareceu, mas eu posso mostrar mais em frente com outro exercício. O Power BI apresenta uma descrição, não é? Uma janelinha com as designações dos elementos da função. Mas é melhor vocês perceberem isto assim como nós estamos a explicar agora, ou seja, o nome a designação da coluna, definição de uma variável, a habilitação da variável, com o return, e a escrita da condição. Se o revenue fosse maior do que o valor que já especifiquei para o limite, então eu quero que o revenue seja categorizado como alto, high. Se não, então que seja categorizado como baixo, low. E o código acaba aqui. Carregam na tecla Enter.
Já está. Mas eu quero vos perguntar, como é que vocês acham este código aqui? Vocês percebem a lógica do código? Sim. Porque às vezes é tipo copiar e colar, não é? Mas a ideia é perceber, ou seja, a linguagem Dash tem muita abrangência, mas o alvo específico daqui é criação de variáveis ou parâmetros, como, pronto, porque depende como o utilizador queira fazer referência, não é? E disponibilizar esse valor para cálculos posteriores. Neste caso, o nosso cálculo é simples, não é? É uma condição, um if. A Paula, como é que a Paula encontrou este, este código? A lógica do código. Estou a perceber. Isto Dá para acho que perceber, não é? sim. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Não com condicional, mas com outro cálculo diferente. Vamos adicionar uma nova coluna. Imaginem vocês aqui, vocês podem com estas ferramentas, ok? Eu estou a explicar o parâmetro, uma coisinha pequenina. Mas se vocês se sentarem, vocês analisarem as suas bases de dados e perceberem a lógica disto aqui, vocês conseguem parametrizar e vocês conseguem criar os cálculos que não vão mudar. Eles não vão mudar, a não ser que seja uma decisão da alta direção, da gerência, sei lá. Mas vocês podem criar um dashboard, porque o dashboard não é o importante. O dashboard é visual. O dashboard é visual. As cores, é gráfico. Mas o que realmente importa é isto. É isto. O que importa. É o cálculo. Porque é com base nisto que vocês vão criar os gráficos, os elementos visuais. Estão a perceber? Porque criar o elemento visual é facílimo. É só clicarem no elemento que vocês querem e pronto, mudam as cores e já está. Está feito. Mas o que importa é isto. Então, vamos lá. Criar mais uma. Vamos mudar o nome. Vamos colocar Adjusted Revenue. Uma margem ajustada. Vamos multiplicar por um fator. Então, o que é que eu faço aqui? Para chegar à linha seguinte, Alt, Enter, certo? Alt Enter. Agora, quero definir o valor de 0,23 ou 0,23 para um parâmetro chamado tax. O que é que eu faço aqui? Primeiro passo para definir uma variável no Dash. Var. Var, exatamente. Depois, como é que eu vou chamar a minha variável? Tax, neste caso, igual o valor 0,23. Já defini o valor do parâmetro. Agora, linha seguinte, qual o indicador do Dash que disponibiliza o parâmetro? Que Return. permite return, que permite ao utilizador, exatamente, utilizar o parâmetro. E a função que vamos escrever aqui diretamente, a fórmula, não é? Não é função, peço desculpa. A fórmula é revenue, mas
o que eu estava a vos dizer há bocado é que aqui vocês para fazerem referência a uma coluna, não têm de escrever a designação da tabela. Lembra-se que eu há bocado expliquei isso para os cálculos anteriores? Uhum. Aqui não. Vocês podem, reconhece as colunas que estão presentes nesta tabela na qual estou a trabalhar. Então vocês façam a escolha neste caso é revenue, multiplicado por 1 menos a variável que acabei de criar. Olha, com o Power BI já traz tax. Fecho parênteses, já acabei com a escrita do código, enter. Alberto, mas, por exemplo, quando eu escrevo revenue, ele aparece no sales, por defeito antes. Sim, quando Mas escreves revenue, sim, tenta colocar o sales revenue para ver o que é que dá. eu só escrevi A mim revenue também e ele aparece aparece-me no sales. Se eu apagar, ele a mim continua também lá. aparece-me. Mas Deixa-me tentar aqui. eu trabalhei assim na anterior e trabalhei agora e está ok. Não, Tá ok. Então temos sim, as duas formas. não faz diferença nenhuma. Não faz É. diferença. Porque eu quando Ele por acaso apaguei, eu aparecia, mas apaguei eu antes. tentei e deu certo. Boa. Ok. Temos as duas opções. Então é isto. Já mudei a unidade financeira, que estava a aparecer em reais. Pronto. Não se A esqueçam mim de aparece-me salvar. em kwanzas Muda aqui. para euros. Muda para euros. E não se esqueçam de salvar. Eu vou salvar agora, porque já fiz vários passos. Então, perguntas ou dúvidas, pessoal, em relação à criação de variáveis? Para mim até agora está tudo ok. Está tudo ok? E é Tá, interessante tá. ao mesmo tempo, não é? É, Exato. Era o que eu queria. Era o que. Era o que eu precisava. Pois, porque basicamente, pronto, em termos de fórmula, não há fórmula tão difícil ao nível organizacional. Não é. Não é assim. E caso vocês precisarem de uma variável, pronto. Mas se não precisarem, vocês chegam até aqui. Até a criação das fórmulas e pronto, chega. Porque o que a gente quer, não é? Ok. Mas esta é uma forma de criação de variáveis. Ok? Agora, se vocês quiserem criar um parâmetro, não é? Que fique guardado, não é? No Power BI, vocês têm outra forma de o fazer. Vocês vêm cá, à vista do relatório, vocês vêm ao menu modelação, vocês têm aqui, no menu modelação, tem a opção de novo parâmetro. E vocês têm duas opções, intervalo numérico ou campo. Neste caso, vamos escolher o intervalo numérico, que é o ajuste aos valores utilizados como entradas para elementos visuais ou DAS, porque eu quero criar um parâmetro com base numas percentagens de desconto. Então, faço clique no intervalo numérico e vou definir os valores do meu parâmetro. Eu quero que o meu parâmetro tenha, pronto, intervalos numéricos, que não fique só com
um valor fixo. Então, eu vou chamar discount com percentagem. Eu vou registrar percentagens de desconto. O tipo de dado vai ser um número decimal, certo? Aqui no valor mínimo, eu vou deixar o 0 e o valor máximo vou colocar 0,5. Eu quero que os incrementos sejam por cada 0,05. E a pré-definição ou o padrão do parâmetro, quero que seja 0,1. Vocês conseguiram registrar esses valores nas vossas janelas? Sim. Pronto, então eu com estes valores vou criar o meu parâmetro chamado discount percentage. Faço a criação. Deixa-me entrar aqui no computador. Pronto. Olha que o Power BI cria um elemento visual para esse parâmetro. Estão a ver aqui? Ele já cria, ou seja, se eu tivesse outros gráficos, outros elementos visuais, já no nosso dashboard, que vamos já depois numa nova fase. Se vocês mudarem aqui a percentagem do desconto, estão a ver aqui 0,5, 0,10, 0,20 até o 0,5. Todos os outros elementos do dashboard irão mudar. Porque no Power BI tudo está sincronizado. Estão a perceber? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando vocês criam um parâmetro deste jeito, o Power BI gera automaticamente um elemento visual. Ok? Posteriormente, iremos ver qual é que é o comportamento ao nível do dashboard, mas já conseguimos, porque vocês já têm uma ideia de como é que um dashboard funciona, não é? Então, na medida em que vocês movimentassem estes valores, todo o dashboard é atualizado. Então, voltamos, já com o nosso parâmetro criado, voltamos à vista tabela. Okay? E vamos criar outra coluna calculada e vamos utilizar esse parâmetro. Vamos lá criar. Okay? Eu vou chamar a esta coluna, vou chamar discount revenue. Eu vou aplicar a percentagem de desconto ao revenue, ok? Ao ganho. Então, seleciono o sales, neste caso, revenue, e vou multiplicar no parênteses por 1 menos, e então faço a escrita de, olha o que aparece aqui, o parâmetro que vamos de criar. O Power BI, pronto, inicia a designação com o nome, que nós temos o parâmetro, e ele automaticamente o parâmetro, pronto, faz uma assignação do valor de discount percentage. Mas
qual é que é a razão disto? Porque este é o título do parâmetro. Mas o parâmetro não é um valor fixo. Este parâmetro corresponde a um intervalo numérico. Ou seja, ele tem vários valores. Pronto, é por causa disso que o Power BI coloca isto aqui, entre colchetes. Estão a ver? Fecham parênteses. Carrega no Enter. Mudo para eles. Já depois aqui vocês, pronto, vocês fazem ajuste, não é? Das casas decimais e pronto. Mas desta forma vocês conseguem também trabalhar com fórmulas, incluindo parâmetros de intervalos numéricos. Neste caso, percentagem de desconto. Perguntas ou dúvidas vocês tivessem em relação a este passo? Está tudo tranquilo? É, Até agora sim. pronto. Agora, vamos fazer uma coisa. Vamos criar uma tabela de valores com recurso à linguagem M. Para depois utilizar a tabela para fazer um cálculo no final. Vamos a ferramentas de tabela. Pronto, assim como nós temos ferramentas para a coluna, também temos ferramentas para tabelas. Okay? Assim como nós criamos colunas calculadas, podemos criar tabelas. E tabelas calculadas também. Depende. Depende do vosso alvo. Então aqui, carrego na opção de nova tabela. Certo? Esta tabela vai ter por título Settings. Certo? Não se esqueçam de Alt, Enter, sempre escrever o código na direção vertical, da cima para baixo, ok? O DAS tem uma função chamada Data Table. Tem lógica, não é? Porque queremos criar uma tabela de dados. Inicia um parênteses, não é? Não vamos fechar o parênteses. Alt, Enter. Olha que aqui o Power BI já apresenta, não é? Uma mensagem de suporte. Esta função devolve uma tabela com dados definidos inline, não é? E apresenta mais ou menos a forma que vai ter com os seus elementos. Então, eu quero que a minha primeira coluna, como é uma designação do tipo texto, tende a ir entre aspas. Então, vai ser parameter name, nome do parâmetro, vírgula,